Ao vivo e a cores. Hoje, nossa live, vamos falar a respeito de espinhas. Deixa eu acenar, o som tá ok? Agora sim, que bom! Boa noite, pessoal. Hoje o nosso tema tá interessantíssimo porque todo mundo na vida um dia teve a bendita espinha. Que atira a primeira pedra quem nunca teve uma acne, quem nunca teve um cravo, não é verdade? E o melhor, tem tratamento. A acne ou espinha tem tratamento, pessoal. Tem um impacto negativo aí, né, na aparência, na vida da pessoa, principalmente se tem aí um grau mais elevado, mas tem tratamento. Existem vários tipos de tratamento. Aqui tá com delay. Tem vários tipos de tratamento. Tratamento mais... Ah, que legal. Tratamentos farmacológicos, tratamentos... Deixa eu acenar. Ficará gravado. Ficará gravado e a gente vai postar, tá bom? Vai pro feed. Então hoje a gente vai falar de espinhas. Quem tiver dúvida, pessoal, pode colocar no balãozinho ou aqui embaixo nos comentários, tá bom? Então hoje a gente vai falar de espinhas, espinhas, espinhas. Pessoal, quem já teve espinha aí? Ninguém? Eu já tive, pessoal, já tive espinha, já tive uma época aí da minha vida, tive um trauma, uma perda, né, bastante importante na minha vida, que foi o falecimento da minha mãe. E eu tive um surto de acne na época. Você também teve? Eu tive um surto de acne que eu tive que fazer um tratamento farmacológico aí intenso durante uns meses. Mas isso foi um impacto psicológico, né? A acne ou espinha, ela é multifatorial. Quando eu falo que ela é multifatorial, eu quero dizer que várias coisas podem causar a espinha ou a acne. Várias coisas, né? Desde medicamentos que você toma. Existem alguns corticoides que causam lesões teciduais, lesão na pele, desde a parte hormonal, né? Quando a gente entra aí na puberdade. Então, a acne ou espinhas, ela é multifatorial, ou seja, vários fatores podem influenciar no aparecimento da acne ou da espinha. Então, dito isso, né, a gente vai falar aí quais as principais causas, tá bom, pessoal? Normalmente, a principal causa e a primeira que impacta aí a nossa vida, cronologicamente falando, é a fase da adolescência, é quando a gente entra na puberdade. Exatamente, pessoal. Então, quando eu falo isso, quando a gente entra na puberdade, o que eu estou afirmando, né? Que tem uma interação hormonal. Então, a acne, dentro desses multifatores que podem ser os causadores das espinhas, eu tenho aí, primeiramente, aí, a parte hormonal. Pode ser medicamentoso, pode ser vindo de fator psicológico, mas a parte hormonal, ela tem aí grande culpa dentro dessa condição, dentro dessa doença. A acne é considerada uma doença, ela tem um CID. O que é o CID? Código Internacional de Doenças. E ela também tem graus. Então, o que pode causar? Normalmente, fator hormonal, e quando a gente entra aí na puberdade, que a gente tem aí aquele pico hormonal, os meninos aí da testosterona, né? E as meninas aí, o estrógeno. Então, a gente tem aí um aumento da produção de sebo. Nós temos aí a estrutura pilosebácea e temos os ósteos. Sabe esses furinhos que a gente tem no rosto, que normalmente aí sai o pelinho?
São ósteos. Então, ali a gente tem também a glândula sebácea, que vai excretar sebo por ali. Pois é, com a interação desses hormônios, a testosterona e principalmente o estrógeno, essa glândula sebácea ela vai provocar aí um aumento da produção de sebo. Então, com esse aumento de produção de sebo, através das glândulas sebáceas, eu vou começar a produzir, aí a pele vai começar a produzir mais óleo. E aí tem toda a parte ambiental também, né? E toda a parte de estilo de vida, né? Você usa maquiagem, remove bem a maquiagem, você faz um skincare, né? Você usa cremes ou cosméticos adequados. Deixa eu ver aqui as perguntas. Então, tudo isso é bastante relevante. Se eu faço maquiagem, e eu faço, e não removo à noite, então eu fico com resíduo de maquiagem naquela pele. O que pode acontecer? Ah, mas a maquiagem, ela causa acne? Não, a maquiagem, ela pode ser comedogênica. O que é isso? Ela pode obstruir esses ósteos. E aí, se a pele está produzindo muito sebo, né, vai ficar obstruído e aquele sebo vai ficar aprisionado ali dentro do ósteo. Ele vai aumentar, né, e vai formar aí o que a gente chama de cravo ou comedão, né? Aí a gente tem os comedões abertos, os comedões fechados. O comedão fechado, normalmente o interior dele é mais branquinho, é aquele sebinho amarelinho. Já o comedão aberto são aqueles cravos escuros, com a pontinha preta, com a pontinha escura. Por quê? Porque eu não removi o ósteo, tá muito dilatado, ele fica aparente, aí eu passo maquiagem por cima, aí tem aí o monóxido de carbono, a poluição, tudo isso, e vai se fixando aquela sujeira ali na ponta, vai oxidando aquele sebo, e aí a pontinha fica escura. E aí a gente chama de comedão aberto, que inclusive é bem desagradável, né, pessoal? Diga-se de passagem, né? E a zona T aqui é uma área que produz mais sebo. Fisiologicamente falando, é onde a gente tem uma maior concentração de glândulas sebáceas. Então, por isso que é uma região mais oleosa, onde a gente tem uma produção maior de sebo. Então, esses comedões, pessoal, eles têm que ser removidos, tá? A gente tem outras teorias também, que é da alimentação. É lógico que uma alimentação mais saudável, ela vai favorecer não só a pele, mas todo o corpo, né? Menos doces, menos processados. Eu não sou nutricionista, né? Mas eu posso afirmar que a literatura hoje fala disso, de alimentação, né? Então, se a gente consome muito doce, muito processado, a pele é um termômetro. Ela vai responder a estímulos e ela vai te dar sinais. Né? A pele está desvitalizada, está ali cheia de comedões, está extremamente oleosa. E quando eu falo que a pele está extremamente oleosa, e quando você não tira, vai crescendo, olha, eu já vou responder isso, porque isso é assombroso, assombroso. Né? E quando a pele está muito oleosa, não quer dizer que ela está hidratada, tá, pessoal? Pele oleosa não é pele hidratada. Aí fala, eu não passo hidratante na minha pele porque eu já tenho uma pele oleosa, eu não preciso. Isso é uma lenda, porque pele oleosa ela pode ser pele desidratada, tá bom? Porque óleo não oferta água, óleo oclui. É lógico, a gente tem os hidratantes que são mais pesados, e aí eles são oclusivos, eles não vão deixar a água que está na pele evaporar, mas eles não vão ofertar água, eles são emolientes, tá bom? Então tem esse mito aí, que o pessoal fala, minha pele oleosa, eu não passo hidratante, não preciso. Não, gente, nada a ver isso daí, tá? Então, vai crescendo sim. Por quê? Pensa comigo aqui, ó. Vamos fazer esse cenário. Eu tô ali numa desarmonia hormonal. Meu estrógeno tá ali em desarmonia e eu tô com a pele extremamente oleosa.
Justamente porque eu estou no meu processo, eu estou dentro do ciclo menstrual, estou ali na fase da TPM, né? Então, o estrógeno, ele é um pró-inflamatório. O estrógeno, a testosterona também, a deidrotestosterona, a conversão, aí tem uma cascata bioquímica, né, que acontece. Mas ele é um hormônio pró-inflamatório. Pensa, guardou essa informação? Então vamos lá. Ele também estimula a produção excessiva de óleo, de sebo, através da glândula sebácea. Então pensa que eu não removi aquele comedão, aquele cravo que tá ali no nariz. Eu não removi ele. Só que minha glândula sebácea, ela tá produzindo sebo, ela não parou de produzir sebo. Independente da remoção, eu não removi. Ela continua produzindo sebo. O que vai acontecendo? Aquele sebo ele vai acumulando ali no ósteo. E ele vai ficando grande, 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 grande. E aí, quando a gente vai fazer a remoção, às vezes o cravo ou o comedão, ele é tão antigo que quando você vai fazer a extração, o ósteo fica dilatado, fica aquele buraquinho ali na pele. Vocês já viram isso? A hora que você tira, às vezes o comedão tá tão grande, o cravo tá tão grande que o ósteo fica dilatado. Outra coisa, a gente tem que remover também. Por quê? Porque os ósteos ficam dilatados quando a gente tem uma alta produção de sebo. Isso é um sinal de pele oleosa, inclusive. Ósteos dilatados, né? Tanto é que tem técnicas que prometem que vão reduzir a dilatação dos ósteos. Mas como é que a gente reduz a dilatação dos ósteos? Controlando a produção de sebo, controlando a oleosidade. Então, normalmente, quando é um cosmético, um dermocosmético, quando eu falo dermocosmético, eu quero dizer que tem ali algum princípio ativo envolvido, é um cosmético grau 2, tipo, né? Que tem ali princípios ativos envolvidos. Então, normalmente, nesse cosmético, eu tenho um princípio ativo que controla a produção de sebo, controlador da oleosidade. E aí, sim, ele vai ser efetivo para controlar a dilatação desses ósteos, porque eu vou controlar a produção de oleosidade. Olha que interessante, né? Então, sim, o ósteo dilatado, ele é um sinalizador de produção excessiva de sebo, tá? Bom, falamos aí, né, da parte hormonal. Aí eu falei também da parte alimentar, não falei? Aí o pessoal fala assim: ai, chocolate dá espinhas, né? Coitado do chocolate. Na verdade, não é o cacau que tá ali, né? Na verdade, inclusive, existe alguns estudos já que falam o seguinte. Olha que interessante, pessoal. Existem estudos que falam aí de laticínios, da ingestão de leite, laticínios derivados, né, do leite, que inclusive afirmam que o que causa o processo acneico é o hormônio que está presente no leite da vaca e não necessariamente aquela parte proteica, gordurosa do leite, né? Então, o que vai produzir aí, o que vai estimular a produção de aumento de sebo na pele e automaticamente o aparecimento da acne ou espinhas ou comedões abertos ou fechados é o hormônio feminino que está ali presente no leite da vaca, porque ela é um animal do sexo feminino, biologicamente do sexo feminino. Animais do sexo feminino produzem hormônios femininos. Então, o hormônio, o estrógeno que está presente ali no leite da vaca, é que vai potencializar aí a produção também, o aumento da produção de sebo na pele. Olha que interessante, né, pessoal? Porque a gente já desmistifica isso, né? Então, o que eu falei anteriormente, é lógico que se a gente tiver uma alimentação saudável, a gente vai ter uma pele saudável, cabelo, corpo saudável, sistema imunológico saudável, né?
Então a gente tem que evitar menos processados. Nossa, que interessante. Exatamente. Quando eu vi esse estudo, tudo fez sentido na minha mente. Hoje, eu não consumo mais, eu não faço consumo de leite, porque eu desenvolvi uma alergia à proteína, né? E me faz muito mal hoje o leite. Então eu faço a ingestão com muita parcimônia, quando eu tô com muita vontade, mas enfim, né? Tem que fazer uso de medicamentos ou esperar os efeitos adversos do consumo do leite, né? Então, sobremesas à base de leite, tudo, então eu evito. Isso, consequentemente, melhorou a produção de oleosidade da minha pele. E não foi porque eu quis, eu não cortei porque eu quis, eu cortei porque eu precisei, né? Mas, e para não ficar tomando também medicamentos, né? Então, só quando eu tô com muita vontade. Aí, até café com leite eu não tomo mais, é café puro. Mas isso melhorou consideravelmente a minha pele. Porque eu tinha uma pele que não era acneica, mas eu sempre fiz o uso de produtos para controlar a oleosidade. Sempre fiz, a minha vida inteira. Entrei na puberdade, sempre fiz uso de produtos que controlavam a oleosidade. Então, depois que eu diminui, eu não tô falando para ninguém cortar o leite aqui não, hein, pessoal? Por favor, tá? Usem e abusem. Se vocês podem consumir, nossa, só de falar às vezes já dá água na boca, né? Mas se você pode consumir, consuma. Mas saiba disso. Se você tem uma predisposição aí à acne, né? O hormônio presente no leite, o hormônio feminino da vaca presente no leite, ele pode potencializar essa condição, tá bom? É só a título de conhecimento, não estou falando para ninguém suspender a ingestão de leite, por favor, tá? Porque leite é muito gostoso, né? Não é porque... Então, eu amo queijo, eu amo derivados de leite. Eu gosto muito, né? Mas hoje em dia é com muita parcimônia que eu faço a utilização. Eu falei muito do hormônio feminino, mas a gente não pode esquecer do hormônio feminino, dos andrógenos, né? Então, eles também potencializam, tá? A produção excessiva de sebo aí através, né? Estimulando aí a glândula sebácea, tá bom? Então, essa é a principal causa da acne, das espinhas, né? Então, estilo de vida faz muito sentido, né? O estilo de vida, ele faz muito sentido. Por quê? Porque como ela é multifatorial, tem fatores ambientais, fatores genéticos, eu não falei dos fatores genéticos, né? Então, a pessoa que já tem essa predisposição genética, já é genético, já vem ali no código do DNA, né? Então, ela pode tratar, enfim, minimizar os danos. Por que minimizar os danos, pessoal? Porque a acne causa cicatriz. E as cicatrizes, elas causam um impacto negativo também aí na aparência, né? Eu não tô falando que a gente não tem direito a ter uma cicatriz, também não é nada disso. Cicatrizes são histórias da vida, as cicatrizes contam as nossas histórias, né? Mas a gente pode contar uma outra história, a gente pode cuidar disso, né? Porque quando a gente não cuida lá na adolescência, isso vai virar uma consequência para a nossa vida adulta. Não é verdade? Então, pessoal, limpeza de pele é extremamente necessário, tá? Não é luxo, é necessidade, tá bom? Façam aí periodicamente uma limpeza de pele, removam esses comedões, essas pústulas, essas pápulas, né? Da pele, porque isso vai favorecer. E eu tenho uma outra, tá? Que eu vou deixar mais pro final. Eu tenho uma outra dica que eu vou deixar pro final, que é assustadora. Isso vai favorecer a saúde da pele. E aí, quando eu tô falando, não tô falando só da face. A gente pode ter acne aqui no colo, a gente pode ter acne nas costas, tá? Então a gente tem que fazer essa remoção. Esse tipo de remoção também dá para fazer nas costas. Eu já atendi pacientes que eu fiz limpeza de pele corporal. Ozônio após limpeza de pele. Calma, Glorinha. Glorinha, isso é pro final, Glorinha. Sensacional o ozônio na limpeza de pele, pessoal. Ela tocou... ela tocou aí no ponto crucial da live. Eu tô falando da acne, que a gente tem que explicar a acne até... para vocês entenderem a fisiopatologia da acne, o que pode provocar acne. Por que eu tô falando da parte hormonal? Porque
A gente faz ali a limpeza de pele e utiliza o ozônio. Eu já vou falar do ozônio na limpeza de pele. Só que daí a pessoa tem aquela parte hormonal que está muito em desarmonia. A pessoa tem que cuidar. Eu tenho que dar esse toque para o meu paciente, para o meu aluno, né? Eu tenho alunos que falam, eu faço limpeza de pele, mas a minha paciente... Eu tenho colegas de trabalho que têm problemas com acne. E não é da minha área, não é da área da dermato. É físio também, não é da área da dermato, né? Mas eu tenho colegas, eu tenho pessoas próximas que têm problema com acne, eu dou algumas dicas, mas é um contexto, né? A acne é um contexto, a gente tem que entender que tem a parte hormonal envolvida e que se a pessoa não tratar a causa, a acne é simplesmente um sintoma que tem que ser tratada, tá? Sintoma a gente cuida e trata também, tá bom? É sintoma, eu não vou tratar. Quando eu melhorar o meu hormônio, a acne automaticamente vai melhorar. Sim, a produção de sebo, ela automaticamente vai diminuir, mas os comedões, eles não pulam da pele, ele tem que ser removido, tá bom? Então, vamos lá. Tratamentos para acne. Ozônio. Sim, e eu posso utilizar de várias formas o ozônio, pessoal. Por que eu posso utilizar e devo utilizar o ozônio? Não fui eu que inventei a utilização do ozônio na limpeza de pele, tá bom? Eu vou falar da alta frequência, eu vou falar do vapor de ozônio e eu vou falar do gás ozônio na acne. Olha que sensacional. Então, eu posso utilizar água ozonizada para higienizar essa pele? Posso utilizar água ozonizada. Sabe aquela máscara desidratada que vem em cápsulas, que hoje em dia a gente não utiliza mais aquele monte de algodão e nem aquelas máscaras prontas que a gente comprava naquela caixa enorme? Eu sou dessa época, né? Eu atuo com estética e dermatofuncional desde 2000, pessoal. São 25 anos atuando com isso. 25 anos. Quase a minha idade. Brincadeira. Brincadeira, tá? Eu tenho 33. Mentira! Esse é assunto para depois. Mas a gente eu utilizo o ozônio, pessoal. Eu utilizo o ozônio há 25 anos. Tá? Eu vim me especializar mais pra frente, né? Saber muito mais do ozônio mais pra frente. Há 10, 15 anos atrás. Mas há 25 anos eu utilizo o ozônio. Então, vamos lá. Papel e caneta na mão? Então, anotem aí. Ninguém faz a utilização da água ozonizada para limpeza de pele, quase. Mas eu posso ozonizar minha água, eu tenho lá meu gerador e eu tenho meu borbulhador. Eu ozonizo essa água. Eu pego a minha cápsula lá desidratada, aquela máscara que eu vou colocar na pele, inclusive, para auxiliar na emoliência, né, para extração. Então, eu já posso fazer a higienização, inclusive, com a água ozonizada. Eu já começo lá, esfolio, né? Faço a esfoliação, a higienização e já posso utilizar a água ozonizada. Ela já vai ter efeito, tá? Porque, inclusive, em feridas eu utilizo água ozonizada, quiçá em acne. Então, a gente já faz a higienização com a água ozonizada. Durante o processo da limpeza de pele, eu posso utilizar aí o amolecedor de comedão, o emoliente, enfim, né? Existem vários aí no mercado. Eu particularmente gostava muito de um que era da Paiô, que era o amolecedor de comedões. O nome era esse mesmo. Mas a gente tem emolientes aí com trietanolamina. Bom, enfim, tem diversos aí no mercado. Então, eu faço a higienização, a esfoliação, higienizo com água ozonizada. Eu posso umidificar essa minha máscara que eu vou colocar na pele para emoliência, já também com água ozonizada. Posso adicionar uma loção emoliente com trieta ali? Posso, né? Pegar meu conta-gota, minha pipeta e umidificar, potencializar isso? É claro que eu posso. Faço a utilização do vapor de ozônio. E aí, pessoal, o vapor de ozônio é uma polêmica. Por quê? A gente não sabe quanto que tem de concentração lá, a gente só sabe que a concentração é baixa e eu posso justificar. Sabe por que a concentração é baixa? Porque o ozônio ele é sensível a altas temperaturas. E o que eu tenho lá? Eu tenho um aumento tão grande de temperatura da água que eu transformo ela, eu mudo ela, eu mudo ela de estado. Não mudo? Eu não tenho vapor. Então, eu mudei ela de estado. Para eu mudar ela de estado, eu tenho que aumentar a temperatura até ela virar vapor. Esse aumento de temperatura desestabiliza ali. Eu não consigo transferir as moléculas de ozônio para esse vapor.
né? Não na concentração que eu gostaria. Então, a concentração é baixa ali. Eu tenho, mas é baixa. É 0,0 alguma coisa. 0,03, 0,005 é baixa. Tá? Bem baixinha. Eu tenho, mas eu posso falar que eu tenho ozônio ali porque eu tenho um efeito corona. É que eu acho que aqui ninguém nunca abriu um vaporizador de ozônio. Mas eu tenho ali uma descarga elétrica e o vapor passando. Então, eu tenho um efeito corona dentro do meu vaporizador de ozônio. De água, né? Que vai transformar a água em vapor. Então, eu costumo dizer que eu tenho o ozônio ali porque eu tenho o efeito corona ali. Então, eu tenho uma concentração baixa de ozônio ali, tá? Mas eu tenho também a ação dele ali. Mas eu tenho outros benefícios com vapor de ozônio. Eu tenho a umidificação, eu tenho o calor, isso vai favorecer a emoliência, a remoção e a desestabilização de uma forma assistida e controlada da camada córnea para facilitar a extração. Então, eu tenho vários benefícios. Eu tenho peróxido de hidrogênio ali, porque nesse processo todo eu tenho isso lá também. E aí, pessoal... aí eu faço a extração. Dentro dessa extração, olha que legal, já estou ensinando vocês a utilizarem ozônio. Eu posso umidificar o meu algodão. Pessoal, eu faço extração manual, tá? Eu faço a extração manual. Eu tenho sucção, eu faço, mas nada substitui as mãos. Tá? Dá para usar cureta. A cureta eu utilizo para locais mais difíceis, de difícil acesso, né? Atrás da orelha, dentro da orelha. Mas eu sou das antigas mesmo, tá? Né? Então eu faço extração manual. Utilizo todos os outros recursos, não julgo quem utiliza somente outros recursos, mas eu prefiro a extração manual associada a outras técnicas. Ok. Na extração, eu também já posso umidificar a minha água, o meu algodão com água ozonizada e já faço a extração ali. Após, eu posso utilizar o que? A alta frequência. Ali na alta frequência, pessoal, eu tenho uma concentração maior de ozônio. Mas é baixa também, mas eu tenho produção de ozônio porque ali também eu tenho efeito corona. Eu não tenho uma microcorrente, eu não tenho uma corrente ali naquele eletrodo no Cebolinha. Eu tenho produção de ozônio. Tanto é que quando a gente passa assim no rosto, tem até um cheirinho. É o cheirinho do ozônio. Eu costumava dizer antigamente que aquele cheiro era de roupa no varal secando, né? Eu gosto desse cheirinho do alta frequência. E aí você vai fazer ali a alta frequência. Para quê? Dentro do processo acneico, eu não falei também, né, anteriormente, mas na acne purulenta, quando eu tenho pústulas, a presença de pus, eu tenho bactéria. E eu tenho a Propionibacterium bacterium, APB, ali. Então, eu devo utilizar o ozônio, porque o ozônio não é bactericida, então eu devo utilizar, tá? Então, depois eu faço ali a utilização do alta frequência, ali 5 minutos em cada hemiface, e depois, sabe aquelas lesões grandes, pessoal? Aí eu tô falando de a acne grau 3, onde eu tenho comedão aberto, comedão fechado, pápulas e pústulas, né? Ali, pessoal, eu posso utilizar o gás. Olha o pulo do gato, com seringa e agulha. Dentro da lesão ou ao redor da lesão, eu faço pequenas ponturas e coloco ali 0,1, coloco o volume baixo ali, pego uma seringa de 1 ml e coloco 0,1 em cada pontura. Gente, essa pústula não volta mais. Essa pústula, laser de baixa potência não substitui a alta frequência, mas o laser também é bactericida. Aquelas ondas, né, do laser, elas vão causar uma lise celular no micro-organismo, na bactéria, e vai potencializar a cicatrização. Você pode utilizar, tá bom? Não tem problema, pode utilizar o laser de baixa potência, mas eu não costumo dizer que substitui, porque os mecanismos de ação do laser e do alta frequência são diferentes,
né? A ferramenta é diferente, então eu costumo dizer que eu não substituo, mas eu posso associar. Mas se você não tem o alta frequência, você pode utilizar o laser, tá bom? 0,1 por pústula. Qual concentração? Eu posso utilizar de 10 a 20 microgramas. Tá bom? Eu dei um volume baixo, você que vai avaliar lá na hora, tá bom? Mas você pode usar 0,2 também, vai depender do tamanho da lesão, tá? Glorinha, eu costumo dizer que eu não substituo, tá bom? Mas eu uso ambas as tecnologias na limpeza de pele. Eu uso. Eu faço alta frequência, depois eu uso um LED azul, eu uso LED vermelho, eu uso laser. Uso sim, principalmente, Glorinha, sabe naqueles cistos que tem ali que às vezes fica mais difícil a extração, mas a gente quer involuir aquela lesão? Eu uso ponto a ponto, 3 joules. Eu já involuí esse tipo de lesão fora da limpeza de pele. Sabe quando a pessoa chega com a pele com muitas lesões, quando você vai fazer a avaliação? Na avaliação eu já faço o laser de baixa potência. Eu já fiz isso inclusive em sala de aula prática, em aluno que estava com umas lesões enormes. E aí não era aula de limpeza de pele, mas era aula de eletroterapia para físio, que eu dou aula para físio também, na dermato. E aí o que a gente fez? A gente estava com o ozônio na sala, que eu levei o ozônio, e a gente estava com o laser na sala, né? Então ele estava com várias lesões, a gente fez um de cada lado, até para testar. Era experimental ali, ele topou, ambos tiveram sucesso, tá? Depois eu encontrei com ele 2 dias ou 3 dias depois no pátio, sabe, da faculdade, a lesão tinha diminuído. Eu falei, agora sim, agora a limpeza de pele vai ser muito mais efetiva, né? Porque a lesão não tá tão inflamada, vai proporcionar conforto. E aí ficou visível ali o comedão, sabe? O sebo que estava ali aprisionado. Então, depois de uma emoliência, sucesso ali na extração, tá? Então, eu utilizo muito ozônio em limpeza de pele, pessoal. Como eu falei aqui anteriormente, eu utilizo há 20 anos ozônio. 25, né? 25 anos. Porque meu primeiro curso foi em 2000, o técnico de estética, né? Eu sou técnica e graduada em estética também, né? Depois eu fiz a graduação em estética. Então, fiz a dermatofuncional e a farmácia estética também, né? Eu trato lesões diversas, né? Mas atuo também bastante aí na estética. E a limpeza de pele, pessoal, ela não é só estética, né? Que às vezes o pessoal fica falando, mas é só estético. Não. É tratamento, tá? Independente de ser realizado por um esteticista. Ela tá realizando um tratamento em você. Ela tá realizando um tratamento no paciente, tá? Eu entendo que é só o sintoma, que o problema ele pode ser muito mais, pode ser um contexto, mas a pele ela sinaliza. Eu uso ozônio injetável. Eu uso ali, acho que você não viu, até a Eliana aqui perguntou, eu faço ponturas. Você diz injetável ou sistêmico, Glorinha? Injetável eu uso, pessoal, eu uso em tudo. Pessoal, eu uso ozônio em todos os meus procedimentos. Em todos. Eu faço harmonização, eu cuido de feridas, porque eu reabilito tecido também, né? Então, nas feridas eu uso ozônio. Na harmonização, outro dia eu fiz um lábio. Fiz preenchedor no lábio, né? Miami Lips, técnica Miami Lips. E aí, um lado ficou mais inchadinho. Por quê? Porque quando a gente coloca cânula, rompe tecido ali, então tem um processo inflamatório envolvido. E ela ficou com o lábio um ladinho mais inchado. Falei, fui lá, apliquei o ozônio, pessoal. Apliquei o ozônio no lábio dela. No outro dia, tava sensacional. O edema tinha sumido, o lábio estava simétrico, ela amou o resultado. Eu uso ozônio na saúde da mulher, eu uso ozônio em feridas, eu uso ozônio no capilar, eu uso ozônio em harmonização facial, eu uso ozônio no rejuvenescimento, eu uso ozônio em lesões dermatológicas, eu uso até em verrugas. Sistêmico o pessoal não aceita muito bem, mas é um pessoal que você tem que explicar, sabe, Glorinha? Você vai explicando e aí
é normal, tá? O que a pessoa não conhece, ela teme. E aqui no Brasil, a gente tem um tabu com o ozônio. Aqui no Brasil, Glorinha. Porque eu posso te falar que fora... Eu já falei isso, eu não sei quanto tempo você me acompanha. Eu dei uma palestra de ozônio no mundo, né? Mas eu fui palestrar na Europa para falar de ozonioterapia. Gente, fora do Brasil, só médicos atuam com ozonioterapia. Só tinha eu, profissional não médica, né? E uma russa. Nesse mesmo congresso, nós éramos as... Ah, não, e tinha uma dentista. Éramos 3 profissionais somente que não éramos médicas, que era um congresso médico de dermatologia e cosmetologia. Né? Só que em nossos países a gente atua. Essa russa estava falando de carboxterapia, a outra dentista estava falando de ultrassom e eu estava falando de ozonioterapia e ultrassom. Nós éramos as 3 únicas profissionais não médicas. Os demais profissionais eram todos médicos e fora... É lógico, não todos os países, mas a maioria dos países, só profissionais médicos atuam com ozonioterapia. Aqui no Brasil, profissionais não médicos também podem atuar com ozonioterapia, né? E aí o pessoal não lança, não utiliza isso como ferramenta, porque criou-se um tabu, né? Porque então a gente tem, infelizmente, esse dogma, sabe, esse estigma dentro aí da ozonioterapia, mas a ozonioterapia é sensacional. Eu posso utilizar a ozonioterapia para atletas de alta performance, não tem doping, né, porque eu não modifico a célula, eu somente potencializo, eu aumento o potencial de ação, oxigenação celular, né, potencial elétrico de ação, automaticamente se eu... potencializo o potencial elétrico celular, eu tenho maior geração de ATP, de energia. Então, por isso que em alguns países utilizam a ozonioterapia em atletas de alta performance, de forma sistêmica e de forma local também. Porque atletas de alta performance, eles têm um gasto, têm um desgaste, né, muito alto, tanto muscular quanto articular, e tem muito processo inflamatório. O atleta tem muita dor. E se utiliza muito a ozonioterapia para atletas de alta performance. Sem doping, né? Então, voltando para a acne aqui, né? O que a gente tem na acne, pessoal? Processo inflamatório, micro-organismos, a Propionibacterium, uma bactéria, né? Então, lembra que eu tô sempre falando nas minhas lives que o ozônio ele modula processo inflamatório? E eu falei hoje aqui também que o estrógeno ele é um pró-inflamatório. Ele é um pró-inflamatório, gente. Ele vai potencializar aí a produção de sebo, né? Através das glândulas sebáceas. Então, por isso que no período menstrual a gente fica com a pele com acne, né? Sensacional ele. Muito bom. Então, quer dizer, quando a gente entra nesse mundo e começa a descobrir, a gente parece que tem uma Ferrari na mão, sabe? Um carro de Fórmula 1. A gente tem um carro de Fórmula 1 na mão. Muitos profissionais só não têm a habilitação para dirigir eles, né? E não tem, e pode ter. Não tem porque criou um tabu, criou uma resistência. E não é uma pequena ciência, tá? A ozonioterapia não é uma pequena ciência, é uma ciência mundial, muito utilizada, inclusive na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, era muito utilizada em soldados amputados, em feridas. Então, a gente tem aí uma baita ferramenta que dá para utilizar em tudo. Eu utilizo o meu gerador de ozônio, ele trabalha em dia de clínica, pessoal. Ele trabalha o tempo inteiro lá, o bichinho tá até fraquinho. Eu até preciso mandar ele para revisão aí, né, para fazer uma revisão nele, porque eu uso para tudo. Eu uso em terapia capilar, eu uso em terapias faciais, eu uso terapias corporais, feridas, saúde da mulher, dor, tá? Dor muscular. Eu uso no dia
Pessoal, no dia, anotem aí, isso é importante, tá? Ah, eu tenho alguma coisa aqui. No dia, deixa eu colocar aqui nos comentários, não tô conseguindo, tá? No dia 9 de agosto, eu vou dar um workshop, pessoal. Para falar de ozonioterapia, eu vou falar de terapia capilar, terapia facial, terapia corporal. Vou dar uma palhinha de saúde da mulher também. A gente vai ter o ozônio 10K+. Por que 10K+, pessoal? Porque a gente vai ajudar os nossos alunos. Claro que pode usar na saúde da mulher. Eliana, você não estava na live de saúde da mulher da semana passada? De candidíase, mulher, tá gravado. Vai lá ouvir. Mas participa do ozônio, workshop ozônio 10K+. No dia 9/8, pessoal, a gente tem um workshop ozônio 10K+. Das 10 da manhã, deixa eu assinar aqui para os meus colegas, online. A gente vai ter aí esse workshop e a gente vai falar de ozonioterapia, tanto para terapias capilares, terapias faciais, terapias corporais. Prazer! Seja muito bem-vinda! Me segue lá, tá, Eliana? Para mais dicas. Acompanha aí as redes sociais. Tenho vídeos no YouTube também, tá? Acompanha lá na minha bio. Tem lá o canal do YouTube, inscrição no workshop Ozônio 10K+, tá bom? Acompanha as nossas lives. Até o dia do workshop, pessoal, a gente vai ter live às terças e às quintas-feiras, sempre com tema inédito. Tá bom? Procede. Eu posso, inclusive, ozonizar o soro. Em vez de aspirar metade e fazer a homogeneização na seringa, eu posso ozonizar esse soro. Procede. Pode usar. Tá bom? Sucesso. A gente vai falar disso no workshop Ozônio 10K+. Então, vai ser totalmente online no dia 9/8. E a gente vai ter uma parte prática. Olha que sensacional. A gente vai ter a parte prática e eu vou ensinar na prática a vocês a utilizarem. Então, não perca. Não perde, tá, pessoal? Dia 9/8, ozônio 10K+. E por que 10K+? Porque a gente vai ajudar vocês a faturarem aí mais de 10 mil reais, pessoal. Né? Dentro das práticas clínicas. Tá? O ideal aí é que o nosso faturamento como profissionais aumente. Né? Eu sempre falo que a gente pode fazer atendimentos uma vez por semana, né? Não me largue, então, Glorinha, não me largue mais. Vamos aí por muitos e muitos anos ainda. Então, o ideal é que a gente também tenha retorno financeiro, né, pessoal? Todo, né? Mas eu acho que o profissional da saúde... Não, nós temos um perfil cuidador, nós temos um perfil doador, nós temos, tá? Profissional da área da saúde tem um perfil doador, não tem? Porque às vezes a gente tá lá fazendo um tratamento na paciente, a gente vê aquela necessidade dela e ela fala, não tenho condição agora. Aí você fala, tá, então eu vou te dar isso, eu vou fazer isso, tá? Já fiz isso, gente. Todo mundo aqui, eu acredito que faça, porque o perfil do profissional da área da saúde é doador, é cuidador, é doador, não é verdade? Porque pra gente ser profissional da área da saúde, a gente tem um perfil e tem que ter muito amor envolvido, porque a gente lida com pessoas. E pessoas são pessoas, né? Então, você quer fazer um dia lá de atendimento na faixa, né? Você quer transformar o mundo num lugar melhor? Sou totalmente a favor. Mas, para a gente conseguir ter essa liberdade de pegar esse dia e fazer atendimento gratuito, a gente tem que ter um conforto financeiro, né, pessoal?
não é? Até para comprar nosso gerador, para comprar aí o nosso cilindro, para reabastecer, para a gente dar um conforto para o nosso paciente quando ele chega no nosso consultório também. Então, por isso, o nome do nosso workshop do dia 9/8 é Ozônio 10K+, que vai te ajudar a faturar mais, tá bom? Para depois você decidir o que você quer fazer como profissional da área da saúde, tá bom? Esse workshop, ele vai acontecer, ele vai começar às 10 da manhã e vai até às 16 horas, um sábado inteiro de muita interação, tá bom? Pessoal, se tiver alguma dúvida aqui, pode colocar aqui nos comentários, ou no balãozinho, ou aqui, porque eu vou me despedir de vocês. Se não tiver mais dúvidas, não tiver mais aqui no comentário e nem no balãozinho, eu vou me despedir de vocês. E quinta-feira a nossa live é de dor. Você já teve dor? Você tem alguma dor? Dor muscular? Dor nas costas? Você tem? Conhece alguém que tem? Então participa da live na quinta-feira. Quinta-feira a gente vai falar de dor. E, claro, associando o ozônio à dor, tá? Não deixe de participar. Espero vocês na quinta-feira. Beijo, gratidão.